O cofre histórico. Em uma manhã de verão de 1901, perto da cidade de Salisbury, na Inglaterra, um fazendeiro chamado William Flinders Petrie descobriu algo incrível. Enquanto cavava a terra, ele encontrou um pedaço de osso humano e, ao lado, uma ferramenta de pedra. Essa descoberta foi apenas o começo de uma jornada para desvendar os mistérios de Stonehenge, um dos monumentos mais famosos e enigmáticos do mundo. Stonehenge é um local que tem sido objeto de estudo e fascínio para historiadores, arqueólogos e curiosos em geral por séculos. Localizado no condado de Wiltshire, na Inglaterra, Stonehenge é um círculo de pedras gigantescas que se erguem do solo como se fossem sentinelas do passado. A construção de Stonehenge é datada de cerca de 3000 a.C., durante o período Neolítico, quando as primeiras sociedades agrícolas estavam surgindo na Europa. As pedras mais pesadas, conhecidas como sarcens, pesam até 50 toneladas e têm até 9 metros de altura. As pedras menores, conhecidas como bluestones, pesam até 4 toneladas e têm até 2 metros de altura. A pergunta que todo mundo se faz é: como essas pedras gigantescas foram transportadas e colocadas no local? A resposta é que não sabemos ao certo, mas há várias teorias. Uma delas é que as pedras foram transportadas por barcos pelo rio Avon, que corre perto de Stonehenge. Outra teoria é que as pedras foram transportadas por terra, usando rolos de madeira e cordas. Independentemente de como as pedras foram transportadas, o fato é que a construção de Stonehenge foi um feito impressionante para a época. A pergunta seguinte é: por que Stonehenge foi construído? Há várias teorias sobre o propósito de Stonehenge, desde um local de culto até um observatório astronômico. Algumas pessoas acreditam que Stonehenge foi construído como um local de enterro para os líderes da sociedade da época. Outras pessoas acreditam que Stonehenge foi construído como um local de cura, onde as pessoas podiam ir para se curar de doenças. Uma das teorias mais interessantes é que Stonehenge foi construído como um tipo de calendário, para marcar os solstícios e equinócios. Essa teoria é baseada no fato de que as pedras de Stonehenge estão alinhadas com os solstícios e equinócios, e que o local foi construído de forma a permitir que as pessoas vissem os movimentos do Sol e das estrelas. Por exemplo, durante o solstício de verão, o Sol nasce exatamente sobre uma das pedras, conhecida como a Pedra do Solstício. Isso sugere que os construtores de Stonehenge tinham um conhecimento avançado da astronomia e da matemática. Outra teoria interessante é que Stonehenge foi construído como um tipo de computador, para calcular os movimentos dos corpos celestes. Essa teoria é baseada no fato de que as pedras de Stonehenge têm marcas e símbolos que podem ser usados para calcular os movimentos dos corpos celestes. Por exemplo, as pedras têm marcas que correspondem aos movimentos da Lua e do Sol, e que podem ser usadas para calcular os eclipses. Isso sugere que os construtores de Stonehenge tinham um conhecimento avançado da astronomia e da matemática, e que estavam tentando entender os movimentos dos corpos celestes. Independentemente do propósito de Stonehenge, o fato é que o local é um dos mais fascinantes e enigmáticos do mundo. E é exatamente esse fascínio que nos leva a querer descobrir mais sobre o local. Em 1901, o fazendeiro William Flinders Petrie descobriu um pedaço de osso humano e uma ferramenta de pedra perto de Stonehenge. Essa descoberta foi apenas o começo de uma jornada para desvendar os mistérios de Stonehenge. Desde então, muitos outros arqueólogos e historiadores estudaram o local, e cada um deles contribuiu para a nossa compreensão do local. Hoje em dia, sabemos que Stonehenge é um local que foi ocupado por muitas gerações, desde a época neolítica até a época romana. Sabemos também que o local foi usado para muitos propósitos diferentes, desde enterros até cerimônias religiosas. E sabemos que o local é um dos mais importantes e fascinantes do mundo, um local que nos permite vislumbrar o passado e entender melhor a história da humanidade. Por exemplo,
Os arqueólogos descobriram que o local foi usado para cerimônias religiosas durante a época neolítica, e que as pedras foram alinhadas para marcar os solstícios e equinócios. Mas, apesar de tudo que sabemos, ainda há muito que não sabemos sobre Stonehenge. Ainda há muitas perguntas sem respostas, muitos mistérios que ainda não foram desvendados. E é exatamente essa combinação de conhecimento e mistério que nos leva a querer continuar explorando e descobrindo mais sobre o local. Por exemplo, não sabemos como as pedras foram transportadas, ou como as marcas e símbolos nas pedras foram criados. Não sabemos também como as cerimônias religiosas eram realizadas, ou como as pessoas viviam e trabalhavam no local. Em resumo, Stonehenge é um local que é ao mesmo tempo fascinante e enigmático, um local que nos permite vislumbrar o passado e entender melhor a história da humanidade. E é exatamente essa combinação de fascínio e mistério que nos leva a querer continuar explorando e descobrindo mais sobre o local. Se você gostou desse texto, por favor, continue lendo e descobrindo mais sobre Stonehenge e a história da humanidade. E não se esqueça de compartilhar esse texto com seus amigos e familiares, para que eles também possam descobrir o que Stonehenge esconde. A história de Stonehenge é longa e complexa, e há muitos detalhes que ainda não foram mencionados. Por exemplo, os arqueólogos descobriram que o local foi usado para enterros durante a época neolítica, e que as pedras foram alinhadas para marcar os solstícios e equinócios. Eles também descobriram que o local foi usado para cerimônias religiosas durante a época romana, e que as pedras foram modificadas para refletir as crenças e práticas religiosas da época. Além disso, os arqueólogos descobriram que o local foi usado para muitos outros propósitos, desde a agricultura até a caça. Eles encontraram ferramentas de pedra e ossos de animais, que sugerem que as pessoas viviam e trabalhavam no local. Eles também encontraram marcas e símbolos nas pedras, que podem ser usados para entender as crenças e práticas religiosas das pessoas que viveram no local. Em suma, Stonehenge é um local que é ao mesmo tempo fascinante e enigmático, um local que nos permite vislumbrar o passado e entender melhor a história da humanidade. E é exatamente essa combinação de fascínio e mistério que nos leva a querer continuar explorando e descobrindo mais sobre o local. Com a ajuda da arqueologia e da história, podemos continuar a desvendar os mistérios de Stonehenge e entender melhor a história da humanidade. A pesquisa sobre Stonehenge é um processo contínuo, e há sempre novas descobertas e novas teorias. Os arqueólogos e historiadores continuam a estudar o local, e a descobrir novos detalhes sobre a história e a cultura das pessoas que viveram lá. E é exatamente essa combinação de pesquisa e descoberta que nos leva a querer continuar explorando e descobrindo mais sobre o local. Em conclusão, Stonehenge é um local que é ao mesmo tempo fascinante e enigmático, um local que nos permite vislumbrar o passado e entender melhor a história da humanidade. Com a ajuda da arqueologia e da história, podemos continuar a desvendar os mistérios de Stonehenge e entender melhor a história da humanidade. E é exatamente essa combinação de fascínio e mistério que nos leva a querer continuar explorando e descobrindo mais sobre o local. Inscreva-se no O Cofre Histórico.